Olha, por incrível que pareça, né, o professor Walter mencionou a questão do desenvolvimento humano, esse tem sido cada vez mais uma característica que tem permeado as artes marciais. Por quê? Porque essa questão da defesa pessoal, há muito eu acho que tem sido superada. Né? Depois que inventaram o revólver, dizem que não tem mais o valente. Não é isso? Então, a ideia hoje da arte marcial está muito além do que criar uma situação de remediação a uma situação de violência, mas sim uma prevenção. Então, quando eu tenho desenvolvimento humano, estou atento ao outro, eu estou atento, inclusive, ao perigo, à ameaça. E, com isso, eu consigo evitar uma série de situações. Acredito eu que essa seja a maior contribuição que as artes marciais possam oferecer à sociedade. Essa é uma pergunta que requer uma resposta muito complexa, porque a variedade e o diferente nível de cada profissional é muito grande. Então nós vimos que, inclusive, dentro da formação do profissional de educação física, ele não contempla a preparação desse profissional para ministrar aulas de artes marciais. Eu acho que o mais importante de tudo isso é como nós podemos entender as nossas limitações enquanto provedores de um trabalho relacionado a artes marciais, porque quando nós temos conhecimento dessa limitação, nós saberemos utilizar aquilo que nós temos, que pode ser pouco ou muito, de uma maneira sábia, de uma maneira que possa se colocar a serviço da sociedade. E esse que eu acho que é a grande questão. Muitas vezes, qualificar, gerar programas de qualificação não contemplarão, na prática, essa demanda que é tão importante, visto que os professores mencionaram sobre toda essa preocupação. Hoje, eu acho que nós estamos vivendo um momento único. Por quê? Porque o mundo acadêmico está se aproximando das artes marciais. Então, as artes marciais até então se pareciam relegadas à tradição no seu pior sentido, naquele sentido de utilizar e repetir o igual. Sabe, o meu mestre fazia, então eu faço igual, ignorando as transformações das gerações, ignorando as transformações das demandas do nosso cotidiano, ou do nosso momento histórico. Então, quando hoje a academia, quando eu não estou assistindo no sentido da escola, do ensino formal, se aproxima das artes marciais, ela vem com um nível de contribuição. Mas apenas o nível, não é a solução. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de momentos ou de atividades que, como nós dissemos anteriormente, potencialmente podem contribuir para o desenvolvimento humano. Quando nós estamos falando de desenvolvimento humano, Mauro, você sabe muito bem que é algo complexo. Então, é quase como falar quem está qualificado a ser um pai. Né? É muito difícil nós respondermos essa pergunta. Então, por isso que eu acho que o ponto mais fundamental, independente da qualificação ou não, é a discussão. É o fórum como esse que nós estamos tendo aqui nessa casa, que eu acho que é um fórum onde nós que participamos nos sentimos privilegiados, porque a partir do momento que nós estamos participando dessa discussão, nós estamos exercendo o verdadeiro espírito da arte marcial, que é o quê? Que é o confronto com o diverso, mas com respeito, como disse o professor Emerson, e com todo aquele espírito que permeia a prática das artes marciais. Então você pega, por exemplo, excelentes profissionais de luta que não têm a mínima competência de transmitir esse conhecimento e vice-versa. Muitas vezes, aliás, ainda um fato interessante, constatamos que os melhores mestres não necessariamente são os melhores lutadores. Por quê? Porque a dificuldade, porque a arte marcial não é uma questão de talento, é uma questão de esforço. Existe um termo em chinês que é muito elucidativo, que é o Kung Fu, que a gente chama de Kung Fu, né? Que é o Kung Fu é um termo que busca essa excelência, que é baseada no esforço. Quer dizer, talento não é Kung Fu. Kung Fu é toda habilidade que você adquiriu através de um esforço, de uma demanda do seu ser. Então, a partir do momento que você exerce isso, você tem condição de enxergar com mais clareza o que está em sua volta. Porque quando você tem talento, você fica muito egocentrado. Agora, quando você tem as dificuldades, você necessita buscar soluções, não dentro de você, fora. E com isso, o valor do outro se torna premente na minha formação.
Daí que muitas vezes os melhores mestres são aqueles que estão enxergando o outro lado e não simplesmente o seu próprio talento. Aí que entra o papel importante do mestre. O mestre, ou na nossa sociedade, principalmente na sociedade moderna, ele está ficando cada vez mais, vamos dizer assim, obsoleto, entre aspas. Ele seria um grande mediador. Mais ou menos o que você está fazendo aqui hoje conosco. Você está mediando para que cada um de nós possamos colocar o melhor de nós para o nosso público. E isso que eu acho que é o ponto fundamental que está faltando hoje, a mediação. E não o mestre no sentido de querer ensinar. Ensinar no sentido de colocar um sinal. Não, nós precisamos de grandes mediadores. E esse mediador, é importante que ele tenha a sua experiência dentro do combate, mas também é importante que ele tenha essa preparação. O que acontece é que quando nós não temos esse mediador, nós vamos falar o que nós gostamos de falar. E nós não falamos o que é necessário ser falado, que é o seu papel aqui. E da mesma forma, para a formação humana, eu preciso ser preparado no geral e não ser um especialista, só bom em uma coisa. Eu preciso ser bom em várias coisas ou até mediano em várias coisas. Ou até uma palavra que é meio estigmatizada, a mediocridade. A mediocridade quer dizer que eu sou mediano. E qual é o problema de você ser mediano? Então essas questões, ou essas questões que através do fórum que nós estamos participando, vem à tona e possamos discutir isso entre os profissionais de artes marciais e a sociedade civil de um modo geral. Mauro, eu diria que mais importante é verificar as condições que essa modalidade se apresenta perante essa criança. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, claro, vamos observar que rol de técnicas que estão sendo usadas. Então, por exemplo, chaves, quedas com muito impacto, sem amortecimento, devem ser observados. Segundo ponto importante é a qualificação do profissional, que, como eu disse, é muito relativa. Então, qual que é o melhor procedimento? O pai, interessado, vai até o local, conversa com esse profissional, vai assistir a uma aula, interrogue esse profissional, literalmente. Porque para ele saber qual é o nível de procedência e a coerência desse profissional. Para depois entrar numa terceira condição, que é a localização, quer dizer, a estrutura do local para isso. Eu digo, por exemplo, muitas vezes falam assim, ó, judô é bom para a saúde. Só que o garoto é asmático e está usando um tatame, que aquele é antigo ainda, que quando você bate levanta uma névoa, assim, quando você já viu isso aí já, né? Então eu tenho que observar isso. Eu tenho que observar se nós temos alguma modalidade que tem como no seu protocolo um movimento de golpe traumático, se eu tenho equipamento protetor. Porque eu iria até mais longe, professor Walter. Nenhuma modalidade de arte marcial foi preparada para criança, na sua origem. Nenhuma. Daí a transformação didático-pedagógica. Que é tão necessária, que a educação física pode nos ajudar. E tantos outros profissionais podem nos ajudar nesse sentido. E por isso que, então, eu sempre sugiro que o pai ou responsável vá até o local, verifique as condições, converse com o professor, veja qual que é a sua filosofia de trabalho, veja como que aquilo é colocado e, obviamente, a modalidade também. Então, são 3 fatores que eu reputo como essenciais para que haja uma boa prática para a criança. Olha, hoje nós temos um problema da sociedade moderna. E aí até o deputado mencionou a questão do videogame, junto com o professor Emerson, que estava aqui no bloco anterior, que é a questão da criança, ela não tem espaço para atividade física. Então ela fica lá na televisão, fica lá no videogame, e acaba com isso tendo uma sua agressividade. O ser humano é um ser agressivo. Nós temos que fazer uma distinção entre agressividade e agressão. Agressividade é um componente inerente a todos nós. Se eu não fosse agressivo, eu não conseguiria chegar aqui para expressar o que eu penso. Mas essa agressividade tem que ser trabalhada. E esse trabalho vem com qualquer atividade física, vem com o esporte, vem com aquela questão que a gente brinca muito, subir em árvore, que ninguém sabe mais o que é isso. O que ocorre é quando essa agressividade está descontrolada e se transforma em agressão. E aí que entra as artes marciais com todos os seus rituais. Porque quando nós estamos falando do videogame, ele tem inspiração nas artes marciais, mas ele não é efetivamente uma prática de arte marcial. Por quê? Porque ele não vem com seus componentes essenciais, que é o ritual do respeito, que é a prática no sentido de respeitar não só o colega, mas um professor, que é uma questão de entender a sua inserção social, que é tão importante, a questão do respeito aos mais velhos.
que eu acho que cada vez mais estamos perdendo e assim por diante.